Então, o título dessa mensagem é a fidelidade que Deus espera de nós. E 2 Crônicas 16:9 é um versículo que você já ouviu muitas e muitas vezes. Muitas vezes eu já falei esse versículo, eu gosto bastante desse versículo, porque os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam o coração totalmente a Ele. Sabe, e a fidelidade que Deus espera de nós, de cada um de nós, coloquei aqui o ponto 1, é nunca dividir a afeição com outros amores. Eu já disse aqui algumas vezes que Deus é um Deus ciumento, e apesar dessa palavra ciumento ser uma palavra que talvez a gente não seja muito usual para Deus, porque a gente acha, né, o ciúme como algo ruim, mas e doentio, né? Mas a Bíblia diz que Deus é ciumento, e no sentido bom da palavra, de que Ele não quer dividir a afeição que você tem com nenhum outro amor que você possa ter. Na verdade, Deus quer que você decida ter uma relação de intimidade exclusiva com Ele. Cantares 1:15 diz assim, ó: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Cantares capítulo 4, versículo 1 também diz a mesma coisa, que os nossos olhos são como olhos de pomba. Sabe, o que quer dizer que os nossos olhos são como olhos de pomba? Eu me lembro que em uma dessas viagens, quando eu estava vindo ano passado, março, abril, para cá, a gente estava vindo na estrada, as crianças estavam dormindo, estava eu e Tati conversando, e a gente estava numa curva, exatamente ali na entrada da cidade para ir para Apiacá. Quem já viajou para o lado de lá sabe mais ou menos onde é. É logo um pouco depois da divisa Rio de Janeiro com o Espírito Santo, e tem uma curva. Então nessa curva, eu estou dirigindo, estou vindo a mais ou menos 90 km por hora, nessa curva, e eu vi um pombo. Quando eu vi o pombo, eu imaginei assim, ó, o pombo vai morrer. E eu vim, naquela curva, e o que aconteceu? O retrovisor do carro bateu no pombo, e o pombo morreu na hora. Caiu lá todo pombalizado. E aí eu olhei pelo retrovisor, até parei para consertar o retrovisor, e o pombo caiu. Sabe, e eu fiquei pensando assim, olha, esse pombo podia ter desviado, porque eu não ia desviar, meu irmão, pelo amor de Deus. Vai que eu desvio, acontece um acidente pior. Então é melhor que morra um pombo do que a gente bate o carro. E eu pensei, mas por que o pombo não desviou? Estudando essa palavra, eu comecei a perceber e descobri que os pombos, eles não têm visão periférica. Então a gente está olhando aqui, a gente consegue ver tudo, né? Por exemplo, uma mosca. Você já tentou matar uma mosca? É terrível. Você pega aquela raquete de matar mosquito, vai tentar matar uma mosca, ela está paradinha, você fala assim, agora vai ser a hora que eu vou pegar essa mosca. E aí quando você vai bater na mosca, a mosca, ela sai voando, e você vai, cara, por que eu não consegui pegar essa mosca? Porque ela tem uma visão periférica, ela olha tudo. Porém o pombo, ele não tem uma visão periférica. Quando ele olha numa direção, ele não consegue ver as coisas que estão ao redor dele, ele tem os olhares fixos em uma direção. E quando o Cantares diz aqui que nossos olhos são como olhos de pomba, Jesus está querendo dizer para a gente, olha igreja, olha meu irmão, você só tem olhos para mim. Jesus está querendo dizer para você essa noite que você que Ele é o único desejo do seu coração, que a sua cabeça ela não gira procurando outros amores a não ser o coração de Jesus. Toda a afeição do seu coração tem que ser dirigida a Jesus. Essa é a fidelidade que Deus espera de cada um de nós. É olhar somente para Deus. Essa é a única fonte de salvação que nós temos. Deus é a única fonte de libertação que nós temos. Deus é a única fonte de ajuda que nós temos. Ele é a única de salvação, é a única de libertação e a única fonte de ajuda. E aí quando eu começo a olhar isso e começo a ver qual é a fidelidade ou qual é a lealdade que Deus espera de nós, Ele sendo a única fonte de salvação, única fonte de libertação, única fonte de ajuda, e que nós temos olhares como de pomba, quer dizer, nós não temos visões periféricas, mas nós olhamos única e exclusivamente para Jesus e para Deus.
eu começo a perceber que algumas coisas que os cristãos fazem na igreja, ou que algumas coisas que os cristãos fazem como igreja, está totalmente errado. Quando você abre o Instagram, que é a rede social mais usada aqui pelos brasileiros, o que mais você vê são pessoas militando politicamente. Por mais que esse lugar, o púlpito, não seja um lugar de a gente falar de política, e eu não vou falar de política, é um lugar da gente pregar a palavra do Senhor, mas entenda muito bem, espere um pouquinho, ouça o que eu estou querendo dizer para você. Se Deus é a única salvação, a única fonte de libertação e ajuda que nós temos, a gente precisa parar de militar politicamente, correr para o lugar de oração, assim como diz 2 Coríntios 7,14, que diz assim: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cristão, crente, nós precisamos parar de militar as causas erradas. Não que seja errado você militar algo politicamente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que não tem sentido nenhum você colocar uma hashtag na internet, seja para a direita ou para a esquerda, se você não frequenta reuniões de oração, se você não intercede pelo Brasil. Eu me lembro que logo nas eleições presidenciais, as últimas, estava muito polarizado o nosso país, e nos turnos de oração que a gente fazia lá na sala de oração que a gente trabalhava como missionário, toda segunda-feira a gente orava pelo governo, e começou que após as eleições foi eleito um presidente, seja você tenha votado nele ou não, ele foi constituído por Deus, e nós oramos pelo governo. E eu me lembro que na fila de intercessão, a Tati falava assim: olha, vamos fazer uma fila de intercessão e vamos orar pelo nosso presidente da república. Aquelas pessoas que não concordam com o presidente da república, elas não iam lá orar pelo presidente da república. Agora eu trago uma causa para você, beleza, a gente pode militar alguma coisa politicamente, mas é totalmente sem sentido, porque a nossa causa e a nossa esperança não está se A ou B está no governo, mas se o Senhor e o reino de Deus, e o decreto que sai do trono de Deus, seja liberado para a terra, para que as coisas mudem, para que a justiça de Deus chegue na terra. Então, meu irmão, talvez seja a hora da gente parar de colocar talvez algumas hashtags, talvez seja a hora da gente parar de colocar que vidas negras importam, se a gente não intercede por justiça. Está na hora da gente parar de colocar a foto do nosso perfil preta, se a gente não intercede por justiça. Está na hora da gente parar de lutar em causas, se a gente não luta essas causas de joelho. Está na hora de parar da gente ir para as passeatas, porque nós estamos lutando a causa do modo errado. E a Bíblia diz que nós temos que se humilhar e orar e buscar a face de Deus. Tudo bem, nós podemos militar as coisas, porém isso é como consequência de resposta daquilo que saiu do lugar de oração. Aleluia. A fidelidade que Deus espera do crente é acreditar que Ele pode liberar a justiça. E Deus libera a justiça através da oração. Deus libera a justiça através do jejum. Quando nós jejuamos, nós nos colocamos jejuamos coletivamente, nós nos colocamos em uma situação para que Deus possa responder à crise que está acontecendo. Sabe, nós estamos no momento da vacina e nós temos, sabe, mais uma vez eu quero dizer para você que a vacina não é a marca da besta, pelo amor de Deus. Só você ler Isaías, ler Daniel, ler Apocalipse, você vai ver que a marca da besta não tem a ver com aquilo ali, não tem nada a ver com aquilo ali. Então se vacine, ou vacine-se. Então você vê que entra dia e sai dia, a gente fica desesperado, olhando e achando que a nossa solução está
em um governante, ou numa vacina, ou em outra coisa qualquer, a não ser Jesus e o nosso Senhor. Ele faz com que essas coisas cheguem até nós. Ele faz com que a justiça chegue até nós através de uma vacina, através de um governante, amém. Mas essas coisas são militadas primeiramente no lugar de oração. Sabe por que muitas vezes a gente começa uma coisa e para? Porque a gente nunca viu aquilo no lugar de oração. A gente faz isso porque é moda, porque é modinha, porque agora é moda a causa tal, então a gente agora é causa tal, daqui a pouco moda é outra causa, porque sempre vai ter alguma causa para a gente militar. E por que a gente não milita nos lugares de oração? Eu constantemente vejo jovens postando coisas na internet acerca de coisas que tem a ver com militância, e eu não vejo jovens que conseguem dar uma noite sua numa vigília. Pessoas que reclamam da vida, mas não conseguem dar uma manhã de oração, não conseguem jejuar, acha que é muito difícil jejuar, não consegue jejuar um dia, não jejua um dia, mas fica o ano todo falando de coisas que não tem nada a ver, militando causas erradas e lutando com as armas erradas. E quando você faz isso, essa não é a fidelidade e a lealdade que Deus espera dos seus filhos. Ele diz: os seus olhos são como de pombas. Nós olhamos para Jesus. Sabe, Ele é a única fonte de salvação, libertação e única fonte de ajuda. Diz aqui, aquele versículo que a gente acabou de ler: os olhos do Senhor estão atentos toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração a Ele. A gente lê até aí, mas você vê que o versículo não acaba aí. Então vamos ver o que tem por trás desse versículo. Eu vou ler aqui 2 Crônicas capítulo 14, alguns versículos do capítulo 14, diz assim. 2 Crônicas 14, diz assim: Abias descansou com seus pais e sepultaram na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Asa. Lembre desse nome, Asa. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque ele aboliu os altares de deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes aos ídolos. Então no reino do sul, o reino estava dividido de Israel nessa época. Então ali o reino do sul, morreu Abias, e Asa, que era o seu filho, se tornou rei. Só que Asa era temente a Deus, e agradou o Senhor de Asa. E nos dias dele, teve paz na terra durante 10 anos. E aí Asa ordena a Judá que buscasse ao Senhor de seus pais. Olha, ele começa a fazer e restabelecer oração no povo novamente. E aí ele começa a edificar as cidades, fortalecer as cidades, porque enquanto que havia paz na terra, ele começou a fazer várias coisas legais. O povo orava, o povo jejuava, o povo estava temente ao Senhor, eles estavam ficando fortalecidos. E a Bíblia diz no versículo 8 que tinha Asa no seu exército 300 mil que tinham lança, e 280 mil que traziam escudo e atiravam com arco. Ou seja, o exército dele eram 580 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas. Aí acontece que Zerá, o rei da Etiópia, saiu contra eles com 1 milhão de homens. Então eles tinham 580 mil soldados e foram atacados por 1 milhão de homens pelos etíopes. Aí sabe o que Asa fez? Versículo 11: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa me socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajude-nos, Senhor, porque em ti nós confiamos no teu poder. Versículo 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Então Asa era um rei inexperiente, não tinha muita experiência com batalhas, porque quando ele começou a reinar, havia paz na terra, porque ele era alguém que temia ao Senhor. Então o rei da Etiópia se levanta contra ele e vai. Então ele começa a orar e fala: Senhor, me ajuda, porque o Senhor é o único que pode fazer algo. Ele reconheceu a fidelidade que ele tinha com Deus, que Deus era a única fonte de salvação e libertação e ajuda de Asa.
E Deus feriu os etíopes e eles conseguiram ganhar a guerra. 36 anos depois, no capítulo 16, no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá. Então o reino do norte tinha lá um rei chamado Baasa. E 36 anos depois, ele foi, 26 anos depois, né? Mais ou menos, ele já tinha 10 de paz. Ele foi e atacou, queria atacar o reino de Asa. Olha, só que agora Asa já tinha dinheiro, Asa tinha riquezas e o reino era rico. Então duas coisas ele podia fazer. A primeira, ele iria clamar a Deus novamente, como ele fez lá no capítulo 14. Ele ia dizer: olha, Deus já me salvou uma vez, Deus já me ajudou uma vez, então vou clamar a Deus. Ele ia fazer isso. Ou ele poderia confiar nos seus recursos que ele acumulou durante esses 36 anos de reinado, e ele poderia agora fazer o que ele quisesse com o dinheiro que ele tinha. E sabe o que ele fez? Ele tomou a pior das escolhas, malandramente. Ele falou: olha, eu não vou lá brigar com ele, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar para o rei da Assíria, porque eu pago a Síria e a Síria vai lá e briga por mim. Ó. E aí ele fez esse acordo com a Síria para a Síria ir lá brigar por ele. Ou seja, 36 anos depois que Deus já tinha ajudado ele, o ajudado, e ele já sabia o que fazer, sabe o que ele fez? Ele não confiou mais em Deus, ele confiou nas suas riquezas, no seu poder, naquilo que ele tinha acumulado. Agora eu faço uma pergunta para você: quantas vezes Deus já ajudou você na sua vida? Para um minuto e lembra um pouco lá atrás, quantas vitórias Deus já te deu. E às vezes você está passando hoje por uma luta, em que você está colocando toda a sua confiança naquilo que você acumulou. Talvez na sua sabedoria, talvez no seu poder de convencimento, talvez toda a sua confiança está naquilo que você sabe fazer ou na sua profissão. Quando na verdade a sua única fonte de esperança e ajuda e libertação é Jesus. Olhos como de pombas. Sabe, aqueles que confiam somente em Deus, em vista de um sofrimento esmagador que está vindo sobre as suas vidas, eles são reconhecidos por Deus como pessoas fiéis. Então Asa não faz isso. Em vez de ele pedir ajuda a Deus, ele compra ajuda. E aí Deus vai e envia um profeta, e esse profeta chega para ele e diz assim, ó, que é esse versículo que a gente leu, 2 Crônicas 16:9. A partir do 7 diz: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste o rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grandes de exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém tu, tendo confiado no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Versículo 9 que a gente conhece: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Ou seja, esse versículo, que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para nos mostrar forte aqueles que têm o coração totalmente dele, é um versículo de alegria, sim, em parte. Ao mesmo tempo que o profeta estava querendo dizer: olha, meu irmão, os olhos do Senhor estão passando essa sexta-feira por Caxias, procurando corações que confiam totalmente no Senhor, que sejam fiéis ao Senhor. Uau! Mas ai daqueles crentes que não têm o coração confiante no Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Ao mesmo tempo, se você tem um coração confiante, uau, legal, mas se você não confia em Deus, aí o negócio fica estreito. Que aí diz: nisto procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti.
Consegue captar o que eu estou querendo dizer para você, meu querido? Não basta somente você prestar atenção se você confia em Deus. Você tem que, na verdade, confiar em Deus. Porque se você confia em Deus, ótimo, Deus está com você. Mas se a sua esperança está na política, mas se a sua esperança está no dinheiro, se a sua esperança está nas suas riquezas, se a tua esperança está na sua pessoa, se a tua esperança está nos homens, haverá guerras contra ti. Sabe, os problemas e as dificuldades que nós passamos revelam aonde está a nossa lealdade. Os problemas que você passa na sua vida demonstram se você confia em Deus ou não. Você quer saber se você tem fé? Você precisa estar diante de um mar para você descobrir se você tem fé ou não. Você quer saber se você tem fé? Você precisa estar num barco no meio de uma tempestade para você descobrir se você tem fé ou não. Você quer saber se você confia em Deus? Deus vai mandar uma tribulação sobre a sua vida para você ver se você confia em Deus ou não. Sabe, os problemas e as dificuldades revelam onde está a sua lealdade. Uma pergunta que eu quero dizer aqui para você: em tempos de conflitos espirituais, nós somos fiéis a Deus? Quando a gente percebe que as coisas estão acontecendo, nós estamos sendo atacados pelo diabo, que ele está ao derredor, como um leão esperando uma brecha para nos atacar, para nos devorar. Em tempos de conflitos espirituais, nós somos fiéis a Deus. Ou a gente fala: ah, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Quando você olha, o livro mais antigo da Bíblia é Jó. É o mais antigo da Bíblia. E conta de uma pessoa que era fiel a Deus. Ele era tão fiel a Deus que Satanás se levanta e diz: olha assim, Deus, ele é fiel não ao Senhor, ele é fiel ao dinheiro que o Senhor deu a ele. Aí Deus fala: tá bem, então vou tirar o dinheiro. Não, Deus, ele não é fiel ao Senhor, ele é fiel às riquezas que ele tem muitas propriedades, então vou tirar as propriedades dele. Senhor, ele não é, Deus, fiel a você, ele é fiel à família e tudo que ele tem, então eu vou tirar a família e tudo que ele tem. Deus, deixa o diabo tocar em tudo que ele tem, para mostrar ao diabo que a verdade, a lealdade de Jó não era as riquezas, não era a família, não era nada, era Deus. Era Deus. Então, em tempos de conflitos humanos, nós somos fiéis aos nossos amigos. Você sabe quando você tem um amigo? Quando o bicho pega. Quando você está enrascado. Porque quando você tem dinheiro, quando você é legal, quando você faz churrasco toda semana na sua casa, você é cheio de amigos. Mas quando a tua casa cai, você não tem nada, até os amigos de Jó ficaram contra ele. Eu quero te fazer uma pergunta: você sabe quem é o seu amigo? Seu amigo é a pessoa que é leal a você. Seu amigo não é a pessoa que te dá dinheiro. Seu amigo não é a pessoa que te dá oportunidade de trabalho. Seu amigo são as pessoas leais a você. E aqui vai uma dica: se você trabalha em algum lugar em que você precisa montar uma equipe de liderança, nunca monte a sua equipe pelas qualidades das pessoas, mas pela fidelidade e lealdade das pessoas. Você monta uma equipe pela lealdade, não pela capacidade que as pessoas têm. É muito mais fácil você trabalhar com pessoas que não são capazes, mas são leais a você, do que pessoas que são capazes, que estão esperando só uma oportunidade para enfiar uma faca nas suas costas. Monte suas equipes pelas pessoas leais a você. Sua equipe não serão as pessoas melhores do mundo, mas serão as leais. Porque você acha que Jesus montou os seus discípulos? A partir dali, você fala: ah, mas Judas. Aí eu falo para você: olha assim, meu irmão, Jesus montando a equipe, andando perto com pessoas leais, mesmo assim ainda teve o Judas. E era Jesus. Imagine se Jesus não começasse ali
pelos pescadores, e aí aquelas pessoas estavam dispostas a ser leais. Talvez ele tivesse 12 traidores. Ele teve um. Sabe, Davi sabia que Saul não era o seu empecilho. Davi foi ungido rei, no meio do nada. Ele estava lá parado, aparece Samuel e fala assim: olha, você vai ser o rei. Ótimo. Qual que ele vai pensar? Uau, show, eu sou o rei, meu irmão. Não, ele voltou e ficou anos fazendo o que fazia. Depois ele foi servir Saul, ele matou Golias, ele não virou rei ainda. E Davi continuou ali, e Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele foi leal a Saul, porque ele era leal a Deus, porque ele percebia que o empecilho, o que impedia ele, o impedia de chegar ao seu destino, não era Saul, mas sim Deus estava travando Davi. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você: as coisas que às vezes fazem você não chegar no seu destino, não é o seu patrão, não é o presidente da república, não é se existe um partido que você gosta que está no poder. O que te faz não chegar no seu destino é o freio de Deus na sua vida. Deus está bloqueando muitos caminhos. A questão de Davi não era com Saul, a questão de Davi era com Deus. Meu irmão, a sua questão não é com o governo, a sua questão é com o Senhor. Então Davi mostrou toda a sua lealdade a Deus, demonstrando um espírito leal a Saul e confiando que o Senhor Deus lutaria por ele. Sabe, Davi viu que o Senhor era o único que poderia dirigir o seu destino. Sabe, isso fazia Davi se desvencilhar de qualquer outro amor, qualquer outra tentação que pudesse o tentar a ser infiel contra Deus. Olha, mas Saul está aqui, eu posso matá-lo e virar rei, mas Deus não está permitindo eu fazer isso. Olha, mas se você não matar Saul, você nunca vai ser rei. Não, meu negócio é com Deus, não é com Saul. Eu vou ser rei no dia que Deus me colocar lá. Na verdade, Deus já liberou isso sobre mim, mas Deus que vai me levantar, porque o meu negócio é com Deus. Quem me levantou foi o Senhor. Sabe, meu irmão, se você acha que alguém da terra pode te ajudar a resolver seus problemas, você também vai achar que alguém da terra pode impedir. Grava essa palavra. Se você acha que alguém pode te ajudar, você também irá achar que alguém pode te impedir. Se a tua salvação e a tua esperança está nos homens, você também vai achar que os homens podem te impedir. Mas quando a sua salvação e a sua esperança está em Deus, nada pode te impedir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agora eu falei igual um pastor da Assembleia de Deus, né? Aleluia, dá um glória aí, crente. Estamos acabando. Sabe, eu ouvi uma palavra assim uma vez, de alguém que saiu de uma igreja, e falou assim: olha, eu vou sair dessa igreja aqui, porque eu não quero que minha família cresça nesse lugar. E aí coloca o defeito em todo mundo, na liderança, né? Porque a infidelidade diz assim: ó, meu líder é tão, sei lá, quieto, meu líder é tão sem fogo, meu líder é tão paradão, sei lá, ou meu líder, enquanto esse cara tiver nessa posição, eu nunca irei decolar para o meu destino. Mas quem disse que quem te chamou e quem te levantou foi o seu líder, terra? Foi ele não. Se quem te chamou foi o Senhor vai te levantar. Sabe, às vezes nós nos comportamos com Deus, assim como Absalão se comportou como Davi. Depois você lê lá a história de Absalão e Davi, você vai perceber que se a gente tiver a visão que Absalão tinha de Davi, com Deus, se a gente tiver entre nós e Deus a visão que Absalão tinha em relação a Davi, a gente vai ter uma visão cínica da agenda do nosso pai. A gente vai achar
que Ele não quer dar para a gente o que é nosso por direito, meu irmão. Na verdade, Deus Ele não quer que seus filhos duvidem das suas intenções. Deus não quer que você duvide que Ele vai te caminhar em vitória e te prosseguir em vitória ao seu destino. Deus não quer que seus filhos fiquem usando versículos bíblicos para arrancar deles aquilo que eles querem de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que seus filhos sejam verdadeiros e confiem e estejam convencidos de que Ele está comprometido absolutamente o mais excelente e melhor que Ele tem para a sua vida. É isso que é a fidelidade que Deus espera dos seus filhos. Toda vez que o seu coração não está confiando em Deus e a sua esperança está em qualquer outro tipo de coisa, você não está colocando seus olhos como pomba. E ao mesmo tempo que você não vai ter a bênção de ser fortalecido, porque os olhos do Senhor estão passando por Caxias, procurando o coração dele. Se o seu coração não estiver no Senhor, não é que você só não vai ser ajudado não, meu irmão. É que você vai viver em guerras, ou seja, aí não tem em cima do muro. Ou você confia em Deus e acredita na vitória, ou você confia em qualquer outro tipo de coisa e vai viver a sua vida cheia de guerras. Então nós não temos uma segunda opção: ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos viver no buraco. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos no governo. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos no dinheiro. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos em tudo que pode aparecer. Meu irmão, nós só podemos confiar em Deus, é olhos como de pomba. Sabe, nada vai parar o que Deus tem na sua vida, a não ser você. Se tem alguém que você tem que lutar contra, é contra você mesmo. A autossabotagem. É você que para as coisas que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Não são as lutas. Não é o governo, não é o dólar alto. Não é. É você. É a sua infidelidade a Deus. Sabe, não é Satanás, muitas vezes você. Sabe, eu queria finalizar aqui. Semana que vem a gente continua mais um pouco sobre fidelidade e lealdade. Mas eu queria que você entendesse, meu irmão, com Deus não tem meio termo. Deus não é do morno. Deus é o seguinte: ou você confia em Deus, cara, e Ele vai te encaminhar para uma vida de vitória. Você confia que Deus está fazendo algo na tua vida. Você confia que Deus é bom. Ou você confia que Deus é bom, ou você vai colocar a tua esperança na sua conta bancária, no governo, em qualquer outro tipo de coisa, e você só vai viver em guerras. Se você acha que você está tendo dificuldade, talvez seja a hora de você dobrar os seus joelhos e você clamar por justiça de Deus. Talvez seja a hora de você entrar em jejum e oração, para que Deus libere graça e poder e mude o destino da sua vida, para que Deus te empurre para o destino que Ele escolheu, para que Deus mude você. É por isso que você faz jejum. O maior sabotador do que Deus tem para você é você mesmo. E quando você jejua, você mata isso. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Mas se você não dedicar o seu coração a Deus, você terá que enfrentar guerras. Feche seus olhos. Deus, nós oramos e nós sabemos que o Senhor está neste lugar, e é o Senhor que libera graça sobre nós. É o Senhor que libera misericórdia sobre nós, o Senhor que libera o nosso destino. É o Senhor que libera o nosso destino. Sabe, meu irmão, feche seus olhos aí na sua casa. Sabe, se você puder se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelhe, cara.
Levante as suas mãos a Deus. Eu sei que você está passando por lutas e provas, e talvez esteja na hora de você colocar hoje toda a sua confiança em Deus, porque os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando corações que sejam totalmente deles, totalmente dele. Peça ao Senhor: Pai, fortaleça o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver o agir de Deus. Alinhe o meu pensamento, me dê olhos como de pombas. Eu quero ter um olho somente virado para o Senhor. Oh, quão formosa és, minha amiga, os teus olhos são como os das pombas. Diga: Senhor, me dê um coração que nunca divida a afeição que eu tenho pelo Senhor contra outros amores. Que o fogo dos olhos de Jesus queime os outros amores do nosso coração.